Fala pessoal, estamos de volta hoje com o livro de Levítico, que é um livro que quando a gente começa a fazer um estudo da Bíblia, a gente pensa em desistir quando chega nele. Mas o que ninguém percebe é que em Levítico é um dos livros que mais apontam para Jesus. Passamos empolgados pela Bíblia, desde Gênesis até Êxodo, onde a gente vê da criação até Deus levantar Moisés para libertar o povo cativo, os israelitas, né? Passar pelo mar e rumo à terra prometida, e é ali agora que entra esse livro, que Deus vai ensinar o povo a conviver com ele. Mas quando a gente chega nesse livro, por que parece que o nosso estudo está emperrando? Porque depois de grandes histórias, agora a gente vai ver um livro de regras, né? De sangue, de sacrifícios de animais, de doenças de pele, de paredes com mofos, comidas puras e impuras, tudo muito diferente do que a gente conhece e vive. E hoje eu quero ajudar você a ver esse livro sobre outro olhar, né? Um manual de adoração. Deus vai ensinar como adorá-lo, né? Para santificar tudo, porque ele diz: eu sou santo, então vocês têm que ser santo para chegarem perto de mim. Então, e com esse livro também a gente entende um pouco da carta aos Hebreus, que vai apontar Cristo. Então, antes de começar, eu gostaria que você curtisse, compartilhasse com outras pessoas esse vídeo. Bora começar? Então vamos explicar o que é Levítico. Levítico vem do grego e significa conteúdo, ou seja, leis relacionadas aos levitas, aos sacerdotes e ao culto. Em hebraico, esse livro não chama Levítico, e sim a primeira palavra, que é Vaikra, que quer dizer chamou. Porque o livro todo você vai ver Deus chamando Moisés para poder dizer o que ele pode fazer e o que não pode fazer. É um livro meio que ele está instruindo Moisés, né? Então a gente vê uma cena de fundo, que é o Monte Sinai, e nesse deserto, esse lugar que tem o Monte Sinai, a gente vê um tabernáculo, onde eles montam uma tenda, que chama Tenda do Encontro. É ali que Deus habita e instrui, e fala para Moisés o que deve ser feito e o que não pode ser feito. E nesse lugar, ele aparece como fogo, né? Você vai ver também nesse lugar que vai ter sacrifícios de animais, sangue colocados no altar, vão falar sobre secreções, manchas, animais puros e impuros. Tudo isso a gente vai ler e vai achar estranho, mas quando a gente passa a ver como um manual de adoração, aí tudo flui e a gente vai ver o que Deus busca, que é a santidade. Ele fala: eu sou santo e vocês têm que ser santos para chegarem diante de mim. Então a gente pensa nesse acampamento em círculos, onde no meio fica esse tabernáculo, essa tenda do encontro, e Deus habita ali num lugar chamado Santo dos Santos, que é bem no meio da tenda. E ali ele está como um fogo que aquece, ilumina, purifica, protege as pessoas, mas também consome e destrói tudo que não for santo. Não é só um espaço que é separado para Deus, mas também todos os dias. Ao sábado semanal, que marca o ritmo do trabalho e do descanso, há festas como Páscoa, pães, asmos, pentecostes, trombetas, dias de expiação, tabernáculos, ao ano sabático em que a terra descansa. Há um jubileu que ocorre a cada 50 anos, com a libertação de dívidas e retorno de propriedade, mostrando que o calendário inteiro pertence a Deus. O tempo pertence a Deus, não apenas o espaço do tempo, diferente da nossa tendência atual de separarmos um momento religioso e o resto da semana fosse neutro. Outro ponto que eu acho importante destacar é que em Levítico o vocabulário é santo ou é comum. Santo é tudo aquilo que é separado para Deus, e comum é o que não foi consagrado. O que é comum pode ser puro ou impuro. E quando a gente fala de impuro, não é porque é pecado ou porque é moralmente sujo, e sim um esvaziamento da vida. A gente mostra um limite físico. Exemplo, a mulher que tem um filho, ela fica por um tempo impura, né? Porque envolve risco de morte, envolve sangue, e não porque era pecado. Tocar num cadáver também, a pessoa ficava impura. Essas realidades não combinavam com o centro do acampamento, onde Deus é a fonte da vida. Então Levítico ensina a lidar com essas impurezas, esperar um período, lavar-se, oferecer uma oferta, respeitar os limites da vida e da morte e não misturar tudo. Sabendo disso, os primeiros 7 capítulos começam a fazer muito mais sentido, onde mostra que o holocausto, que é um sacrifício de animal totalmente queimado, faz da pessoa que está ofertando que ela pode recomeçar depois que ela erra.
porque ela tem que colocar a mão sobre a cabeça do animal e ele vai ser totalmente consumido pelo fogo. E ninguém pode levar essa carne para casa. E a fumaça subindo mostra um gesto de entrega máxima do ofertante, para mostrar que tudo pertence a Deus. Então, toda vez que o povo erra, ele quer recomeçar e essa oferta aparece. Em Cristo, nós temos o sacrifício perfeito, porque ele que se entrega por completo, em obediência ao Pai. Tudo eu faço uma comparação, né? Porque Cristo, a gente depois não precisa de mais nada disso. Por isso, no Novo Testamento, ele nos convida a que nós sejamos um sacrifício santo e agradável a Deus. No capítulo 2, a gente tem a oferta de cereais e de manjares. Agora não existe sangue, agora a oferta é feita de farinha e azeite. É uma oferta do pão de cada dia. Quem traz essa oferta está mostrando reconhecer que tudo que produz vem de Deus. E também aqui está relacionado com Jesus. A gente relaciona com Jesus como o pão da vida. Já no capítulo 3, a gente tem uma oferta de comunhão, onde temos uma espécie de churrasco santo, que as pessoas vão compartilhar. Uma parte fica no altar, né, do animal é colocado no altar, e a outra todos vão comer juntos, lembrando a Santa Ceia de Jesus, mostrando assim gratidão, alegria e paz por um voto cumprido. A cruz não é um tribunal, só um tribunal, mas é um convite à mesa. Já no capítulo 4 e 5, temos uma oferta pelo pecado. Quando alguém sabe que pecou, dependendo do tipo de pessoa que peca, se for um sacerdote, ou uma pessoa comum, ou um líder, vai mudar o animal que vai ser sacrificado. E esse sangue é aspergido para limpar esse pecado. É como se o pecado deixasse uma mancha no espaço, e esse sangue vai limpar. Já em Cristo é possível limpar até a consciência, o que o sangue de animais não podia fazer. A gente vê isso quando lê carta aos Hebreus. Depois, no capítulo 5 e 6, temos a oferta pela culpa, que parece um pouco a oferta oferecida pelos pecados, mas não basta matar um animal. Deve haver uma reparação, devolver o que foi tirado e acrescentar uma parte. Essa parte é para mostrar que Deus perdoa, mas que temos consequências quando a gente erra, né? Quando a gente peca e tem culpa. Então, quando juntamos esses 5 sacrifícios que eu já falei, de holocaustos, que é a entrega total, de oferta de cereal, onde a gente mostra gratidão diária, oferta de comunhão, onde temos a mesa de relacionamento, a oferta pelo pecado, que lida com as nossas condições como pecadores, e a oferta pela culpa, que são os danos completos que causamos, Jesus ensina a cruz, reúne tudo isso. E por meio dele que damos graças por tudo, ele é a nossa paz, ele é o nosso sacrifício e ele é quem carrega a nossa culpa. Agora, no capítulo 8, 9 e 10, Arão e seus filhos são consagrados como sacerdotes, e através de lavagem com água, unção com óleo, vestes especiais, imposição de mãos, existe uma celebração que Deus mostra que eles são um povo separado, é um povo de Deus. No capítulo 9, a glória de Deus aparece de forma visível. O fogo consome a oferta e o povo se prostra. Já no capítulo 10, esses filhos de Arão que foram consagrados oferecem fogo, um fogo que não foi ordenado por Deus, então eles morrem. E isso mostra um Deus real e mostra também que só Jesus foi um sumo sacerdote fiel. Do capítulo 11 ao 15, observamos Deus falando da pureza, como nos mantemos saudáveis e puros. Vai falar dos alimentos impuros, das doenças de pele, dos cuidados pós-parto, do que diferencia vida e morte. É um manual médico. No capítulo 16, temos o dia da expiação, onde uma vez por ano, o sumo sacerdote entra no Santo dos Santos com sangue para purificar o santuário das impurezas dos pecados acumulados ao longo do ano. Ali, um bode é sacrificado e o outro leva a culpa de todo o pecado e é levado para longe, no deserto, para mostrar que o pecado foi embora. E que por mais que todo o tempo existam rituais ali, uma vez por ano ainda existe pecados acumulados, mas Deus assim zera tudo. Quando chega nesse momento que o sumo sacerdote entra no Santo dos Santos, uma vez por ano ele zera tudo. Em Hebreus a gente vê que Jesus faz uma expiação de outro nível, porque ele entra com seu próprio sangue nos céus e abre acesso permanente, sendo ele o próprio sumo sacerdote. Nos capítulos 17 a 20, a santidade sai dos limites do culto e invade todas as áreas da vida. Deus fala sobre a sexualidade, o corpo, a justiça social.
Já no capítulo 19, ele fala dos mandamentos, para não mentir, para não oprimir o próximo, e também coloca como que a gente deve deixar sobras de colheitas para os pobres e estrangeiros. E termina com aquela frase, né? Amarás o teu próximo como a ti mesmo, que é uma das frases principais da Bíblia. Dos capítulos 23 a 25, Deus marca o calendário do povo com ritmo de trabalho, descanso, jejum e festa. Tudo isso mostra um Deus interessado não apenas no momento do culto, mas como uma sociedade deve se organizar, como a economia deveria funcionar e como as pessoas têm a chance de recomeçar, com o culto presente no centro de tudo. E é isso, pessoal. Se vocês gostaram, não esquece de curtir, compartilha com outras pessoas e até o próximo vídeo. Deus abençoe.